A Lei Antirracismo do Brasil, a Lei 7.716, não é só um pedaço de papel, um texto estático. Pensa nela como um escudo de proteção que, ao longo de mais de 30 anos, foi se expandindo, crescendo, para defender cada vez mais gente. Hoje, a gente vai mergulhar na história dessa lei para entender direitinho como esse escudo ficou tão forte. Bora lá? Para a gente entender essa evolução, a gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos ver a base da lei, como ela nasceu. Depois, como a proteção dela foi ampliada, sabe? Em seguida, a gente analisa a virada de chave que aconteceu em 2023. Foi gigantesca. E por fim, a gente vê como a lei funciona hoje no nosso dia a dia. Mas antes de tudo, a gente precisa ter clareza sobre o que a lei combate. O que é discriminação? De um jeito bem simples, é o ato de fechar portas, de tirar oportunidades ou de prejudicar alguém só por causa de quem essa pessoa é. É exatamente contra essa segregação que a lei nasceu para lutar. Então tá, vamos começar do começo, pela fundação. Vamos voltar lá para 1989, quando a lei foi criada. Entender os conceitos originais dela é fundamental para a gente sacar toda a evolução que veio depois. E aqui já tem um detalhe técnico, mas super importante. A lei diferencia a etnia de raça. Olha só, etnia é um conceito mais amplo que tem a ver com cultura, com a língua, com as tradições de uma comunidade. Já raça é um conceito mais focado no físico, sabe? Na cor da pele, nos traços. No dia a dia, a gente até usa como se fosse a mesma coisa, mas para aplicar a lei, essa diferença faz toda a diferença. E aqui tem uma interpretação que expandiu a lei de um jeito muito inteligente. No começo, a lei falava em procedência nacional, pensando em proteger estrangeiros. Só que os tribunais entenderam o seguinte: espera aí, e o preconceito dentro do próprio Brasil? E aí essa proteção passou a valer também contra o preconceito regional. O caso mais famoso foi a condenação por mensagens de ódio contra nordestinos. Isso deixou claro: discriminar alguém por ser de outro estado também é crime de racismo. Beleza, agora a gente vai para o segundo momento, que é quando aquele escudo de proteção que eu falei cresce. E cresce muito. E o mais curioso é que não foi por causa de uma lei nova do Congresso, mas sim por uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. Olha essa linha do tempo. A lei nasce em 89, e aí dá um pulo de 30 anos. Durante todo esse tempo, a comunidade LGBTQIA+, não tinha uma proteção criminal específica contra a discriminação. O Congresso não criava a lei. Foi aí que, em 2019, o STF disse: bom, já que o legislativo não age, nós vamos agir. E decidiu que a homofobia e a transfobia são sim formas de racismo e devem ser punidas pela mesma lei, até que o Congresso crie uma lei própria para isso. Ué, mas como assim? Bom, para chegar nessa conclusão, o STF usou um conceito-chave, o de racismo social. A ideia é que o racismo não é só sobre biologia, sobre cor da pele. É muito mais que isso. É uma estrutura social, uma construção histórica que serve para dominar e excluir grupos que são vistos como mais vulneráveis. Entendendo o racismo dessa forma mais ampla, fez todo sentido incluir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero debaixo desse mesmo guarda-chuva. Agora, um ponto super delicado e importante: a liberdade religiosa. A decisão do STF foi muito clara nisso. Ninguém está proibido de ter e de expressar sua fé, mesmo que as crenças sejam contrárias à homossexualidade. Isso não é crime. A linha vermelha é quando essa expressão vira discurso de ódio, ou seja, quando ela passa a incitar a violência, a hostilidade, a discriminação. Aí sim, deixa de ser liberdade religiosa e vira crime. Certo, chegamos agora na mudança mais recente e, para muita gente, a mais poderosa de todas. O ano de 2023 foi um verdadeiro divisor de águas, porque foi quando a injúria racial finalmente virou, por força de lei, a mesma coisa que o crime de racismo. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa pensar nessa pergunta. Por muito tempo, a justiça separava as coisas. Ofender uma pessoa, a honra dela, usando um xingamento racial, isso era injúria racial. Um crime contra o indivíduo. Agora, impedir um grupo de entrar no lugar por causa da cor da pele, isso era racismo, um crime contra a sociedade. A lei de 2023 basicamente derrubou esse muro. Essa tabela aqui mostra o impacto de forma muito clara. Olha o antes e o depois. Antes, a injúria racial estava no Código Penal, como a pena mais leve. Dava para pagar fiança e o crime prescrevia como tempo. Agora, acabou. Ela foi para dentro da lei de racismo. A pena quase dobrou, é inafiançável, ou seja, não tem fiança, e imprescritível, não acaba nunca. E talvez o mais importante, a ação penal virou pública incondicionada. Traduzindo,
O Ministério Público tem o dever de processar o agressor, mesmo que a vítima, por medo ou pressão, queira retirar a queixa. A régua subiu, e muito. E agora, atenção, ponto importantíssimo que é onde muita gente escorrega. Essa mudança toda que equiparou a injúria ao racismo valeu para a injúria por raça, cor, etnia e origem. Mas a injúria por motivo de religião ficou de fora. Ela continua lá no Código Penal, com as penas mais baixas, com fiança, prescrevendo, enfim, com um tratamento bem mais brando. É uma exceção crucial para se ter em mente. Para fechar, vamos dar uma olhada em como essa lei de racismo, toda atualizada, se aplica no mundo de hoje. Vamos ver situações que a própria lei considera que tornam o crime ainda mais grave. A lei se modernizou. Ela entende, por exemplo, o poder da internet. Então, cometer o crime por redes sociais aumenta a pena. O mesmo vale para o que acontece em eventos esportivos, artísticos ou culturais. E claro, se quem comete o crime é um funcionário público no exercício da sua função, a punição também é mais severa. E vamos falar um pouco sobre o tal racismo recreativo. A mensagem da lei aqui é direta e reta. Aquela desculpa do era só uma piadinha, não cola mais. Na verdade, agora é pior. Fazer uma brincadeira de cunho racista não é uma atenuante, é um agravante. A lei considera isso motivo para aumentar a pena em até a metade. Ou seja, piada racista não é piada, é crime com pena maior. E para a gente ter uma ideia de como a coisa ficou séria na prática, olha esse número. Se uma pessoa for condenada por racismo num estádio de futebol, por exemplo, além de ir para a cadeia, ela fica proibida por 3 anos de entrar em qualquer estádio ou ginásio no país. É uma punição extra, bem concreta. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu. Ponto 1. A base da lei sempre foi punir a segregação. Ponto 2. O STF expandiu esse escudo para proteger a comunidade LGBTQIA+, com a ideia do racismo social. Ponto 3. A lei de 2023 foi uma revolução, transformando a injúria racial em um crime de racismo, sem fiança e que nunca prescreve. E ponto 4. A exceção que não pode ser esquecida, a injúria religiosa continua sendo um crime diferente, menos grave lá no Código Penal. E a gente termina com uma provocação. A gente viu que essa lei não é algo parado no tempo. Pelo contrário, ela é um organismo vivo, um escudo que está sempre se adaptando para proteger mais gente contra novas formas de preconceito. A pergunta que fica é: qual vai ser o próximo passo? Qual será a próxima expansão desse escudo na luta contra a discriminação no Brasil? A história já mostrou que ele não vai parar de evoluir.